E aí, neuráticos, tudo verde, verdíssimo com vocês? Por aqui tá tudo verde, branco e vermelho. Estamos na semifinal do Paulistão 2024. Mais uma vez estamos na semi e que a final nos aguarde, né? Que estejamos lá. Vamos por mais, né? Estamos em busca do nosso 26º título do Campeonato Paulista. Então hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras fez 5-1 contra a Macaca. Isso, a Ponte fez o seu golzinho de honra, né? Um gol que foi sorte deles, vamos falar sobre isso. Repercussões pós-jogo, principalmente sobre a coletiva do Abel, será esse vídeo, tá? Com um pouquinho de nota aí, mas todos os jogadores com ótimas notas, né? Sejamos sinceros. Ative o sininho das notificações, inscreva-se aqui no canal da Neura e vamos falar sobre o jogo de hoje. Bom, coletiva de Abel Ferreira começou com a fala do jornalista sobre o duelo entre o time com melhor aproveitamento em cruzamentos versus o time com a pior aproveitamento em bolas aéreas, né? E aí destacou o aproveitamento do Palmeiras logo no início, logo no começo. Então, no primeiro ataque, o Palmeiras abriu o placar com o Flaco Lopes, né? E aí o mesmo jornalista fez a próxima pergunta já sobre a volta ao Allianz Parque, se há um prazo, se há uma data para que o Palmeiras treine no novo gramado do Allianz Parque, né? Já que na tarde de ontem a W Torre entregou esse gramado reformado para o Palmeiras. Bom, o Abel, né, antes de responder a primeira pergunta, ele pediu para falar sobre respeito. E aí ele falou que repudia qualquer ato de preconceito em relação a gênero, cor, raça, etnia, enfim, a tudo. E ele fez uma pausa, né? Indicando 2 vezes que parasse ali quem media as perguntas, né? O mediador ali, para que ninguém perguntasse nada, enfim, que não houvesse uma próxima pergunta. Ele fez um instante de silêncio ali, foi um protesto do Abel, claro, né? E aí ele falou sobre a importância da eficiência para além da produção, porque ser eficiente não é só, não basta só você produzir, você precisa colocar para dentro da rede, né, fazer o resultado virar aquilo que se produziu. E aí ele comparou com outros jogos em que o Palmeiras produziu até mais, mas não foi eficiente, né, não chegou a 5 gols. Porque hoje o Palmeiras teve 19 finalizações no jogo contra o Corinthians, em outros jogos que a gente até empatou, ou né, teve um placar menos elástico, não foi tão eficiente assim o Verdão. Então ele fez essa comparação. Aí ele falou sobre o fato da superioridade na prática precisar ser convertida também numa superioridade na teoria, não apenas não apenas na teoria, mas na prática. Ou seja, a superioridade na teoria precisa aparecer na prática, tá? Então é o fazer acontecer, o melhor elenco, né, os maiores talentos, eles precisam aparecer no jogo. E aí falou sobre a Ponte Preta ter derrotado outros grandes times, né, outros bons e competentes times e equipes ali, dando destaque aos grandes de São Paulo, né, que a Ponte conseguiu derrotar. E aí o Abel deu destaque para o espírito alviverde, sempre competitivo, né? O que ele fala sempre, o jogar para ganhar. Não só na teoria, mas na prática, né? Não é só falar, todo time joga para ganhar, ninguém entra com espírito de quem vai perder. Mas enfim, aquele jogar colocando na prática o que se sabe na teoria sobre o elenco competitivo que o Palmeiras tem, né? Aí sobre o Allianz, ele teve uma fala breve, né? Ele falou que ainda é necessária uma vistoria, a adaptação dos atletas, precisa ver como isso vai acontecer. E deu destaque que a Sociedade Esportiva Palmeiras está jogando fora de casa, fez um agradecimento muito bonito, especial e necessário para a torcida, que tem enfrentado dificuldades para ir até a Arena Barueri, né? E falou também sobre gratidão para aqueles torcedores que, assim como eu, ficam em casa emanando energias positivas, falou que os torcedores são necessários e importantíssimos para ele e para os jogadores, né, e para o Palmeiras, quando perde, quando ganha, quando empata, que a gente esteja lá sempre, né? Bom, aí sobre a questão tática, né, posicionamento ali, ele foi questionado e ele falou que todos falam de futebol, mas que a responsabilidade tática é do técnico. Então ele fala, os protagonistas dele são os jogadores, né? E aí ele deu destaque para o jogo de hoje, que teve muita dinâmica,
para uma semana de descanso que eles tiveram aí para poder trabalhar a dinâmica, né? Porque cada jogo é um, então para poder se preparar de fato para a equipe, para enfrentar a equipe que eles enfrentariam, no caso a Ponte Preta. E ele falou que já houve jogos parecidos do Verdão que não tiveram resultado. Ele deu destaque para esse jogo, para esse gol, aliás, tomado no fim deste jogo, que não teve um efeito, né, nocivo aí para o nosso resultado, mas se fosse um 1-1, um 2-1, e aí isso fosse uma virada da Ponte Preta, ou se fosse um empate no finalzinho, como ocorreu contra o Corinthians, né? Então falou que o repórter chegou a dizer, um jornalista ali, né, que a Sociedade Esportiva Palmeiras foi arrasadora, foi dominante, e se o Abel acha que foi o melhor jogo da temporada, né? E aí o Abel falou que com todo respeito ao adversário, com todo respeito à Ponte Preta, né, não tem como se comparar com outros times que o Palmeiras enfrentou, porque a Ponte é inferior em qualidade, em elenco, né? E aí o Abel disse que por muitas vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos, né? E aí ele falou daquele colher e plantar. É você colher para poder plantar. Então, às vezes, o que você colhe, né, é muito menos do que o que você plantou. Acontece alguma coisa, dá uma falha. Mas se planta-se mais, a ideia é que consiga se colher mais. Falou sobre a fala do Flaco, deu destaque aí para a fala do Flaco, né, que fez o hat-trick do nosso jogo. E aí o Flaco, né, suas aspas ali de destaque foi: tive tempo para amadurecer, às vezes não acreditamos nesses processos, mas graças a Deus estou em um momento espetacular e estou aproveitando as oportunidades que o Abel está me dando. Então ele comentou sobre a boa fase, falou sobre a adaptação que foi necessária, né? E aquela falta de paciência que a gente tem no futebol. O Abel falou bastante sobre isso, né? Em relação à importância da coletiva, né, do Palmeiras ali, a importância do coletivo, aliás, de toda a equipe. Porque o Flá conseguiu fazer os gols, mas ele não criou tudo sozinho, ele teve assistências que foram dadas, né, destaque para assistência excepcional, né, que ele recebeu, a assistência do Endrick no gol do Murilo, também importantíssima. Então a efetividade destacou-se, mas o Abel deu aquela cutucadinha na questão da máxima perfeição, né, então ele deu um destaque, falou sobre a comparação do ketchup, que é em dias ali, né? Sai um pouquinho e já é o suficiente. Agora tem dias em que as coisas não funcionam, por mais que se produza, a efetividade não acontece. E ele falou sobre o gol da Ponte, que foi mais sorte, para quem acredita na sorte, né, na vida ali, mas que a sorte faz parte do futebol, né? E um jornalista perguntou sobre o Palmeiras ser o favorito para ser campeão. O Abel se esquivou bem dessa parte, né? Disse que todos são, e que a pressão em cima do Verdão é natural, que os atletas dele, os jogadores dele, ele, comissão, enfim, todos precisam saber lidar com isso, porque isso é resultado do sarrafo alto que o Palmeiras tem deixado em todas as últimas temporadas. E aí ele falou que nesta fase de mata-mata, nas quartas em que nós estamos, pré-semifinal ali, todas as equipes são favoritas, então todo mundo pode ganhar, né? O futebol não é uma ciência exata. Aí um repórter, um jornalista, ainda que ele tenha falado que não ia mais falar, não ia mais se pronunciar publicamente sobre a questão de preconceito com a etnia dele, enfim, falou sobre o perdão ao Belmonte, se o coração dele é igual ao coração de mãe, que perdoa tudo, e aí parece que não, pela fala dele inicial. Aí o Abel reforçou que não fala mais sobre isso. Ele também não quis falar sobre o acordo que o São Paulo Futebol Clube fez com a Federação Paulista de Futebol, cancelando o julgamento, pagando a multa irrisória ali para os cofres do São Paulo, né? E ele disse que isso não é papel dele, que ele é técnico do Palmeiras e não fala sobre outro assunto. Bom, a invencibilidade do Palmeiras foi mantida, o Abel deu destaque para a consistência e também para os jogadores, né, desfrutarem deste momento. Ele falou da importância. O Palmeiras é um mix, né, de jogadores novos, jogadores velhos, que essa juventude e a experiência deem uma boa mistura para o Palmeiras, e assim Abel encerrou sua coletiva e vamos aguardar quem enfrentaremos na semifinal. Beijo da Neura pra vocês, espero que vocês estejam esperançosos, animados aí. Hoje o Palmeiras deu uma aula de futebol, né? A gente se vê numa próxima resenha neurática aqui. Vamos acompanhar os próximos jogos. Curtam, ativem o sininho de notificações aí, inscrevam-se no canal. Beijo, avante palestra e até mais!